Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a ponho e prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e toda a igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo isto, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Fecha os teus olhos, por gentileza. Senhor Deus, amado, eterno e soberano Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra diante do Senhor. Colocamos também, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha de encontro às nossas histórias, às nossas vidas, aos nossos contextos, e venha trazer para nós hoje à noite uma palavra revelada, uma palavra rema, que venha do céu para a nossa vida, e que sempre o Senhor receba a glória, o Senhor receba a honra, o Senhor receba o louvor, adoração. Por favor, repreenda toda seta que voa, todo pensamento furtivo, ó Deus, todo pensamento que vem para tirar nosso coração desse lugar. Ah, Deus, que toda batalha na mente agora seja repreendida em nome de Jesus, e onde essa mensagem chegar, cadeias sejam quebradas, e haja libertação, e haja transformação, e haja conversão ao Senhor Jesus. Assim nós oramos para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre a mensagem de Cristo à igreja de Tiatira. A maior das cartas que foi aqui escrita e enviada por Cristo às igrejas, a maior carta, ela é dirigida à menos importante das 7 cidades. Tiatira não era nem um centro político, muito menos religioso. Sua importância, entretanto, era comercial. Ela ficava no caminho por onde se transportava todo o intercâmbio comercial do eixo Ásia-Europa. Tiatira era a sede de vários grêmios comerciais,
onde, por exemplo, comerciantes de lã, comerciantes de couro, comerciantes de bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura, se reuniam nessas agremiações para criar ali uma forma, um meio de se melhorarem nos seus comércios, de criar ali ferramentas para que eles pudessem vender mais e melhor. E uma dessas corporações vendiam vestimentas de púrpura, e é provável que, por exemplo, Lídia era uma representante dessa corporação em Filipos, né? Se você quiser depois consultar, Paulo trata dessa história em Atos 16, quando ele conta sobre a conversão de uma mulher chamada Lídia, que Deus lhe abre o coração, e ela era vendedora de púrpura. Então provavelmente ela fazia parte dessa agremiação. E perceba que estes grêmios, eles tinham fins tanto de mútua proteção, com benefícios sociais, mas também eles tinham uma forma, um meio, um desejo de trabalharem e construírem ali dentro uma espécie de um clube, de forma que não participar desses grêmios, não participar desse clube de vendas, era praticar suicídio comercial. E apesar de aparentar ser uma coisa boa, cada grêmio tinha uma divindade particular, ou seja, eles eram adeptos à idolatria. Nessas reuniões havia banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos, e toda a reunião acabava com festas cheias de bebidas, de orgias, de todo tipo de licenciosidade. E perceba, diante dessas circunstâncias, de clubes, de agremiações, onde se pensava, se trabalhava a venda e a melhoria de vida dos comerciantes, como os comerciantes cristãos deveriam se comportar diante disso? Transigir ou regredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro? O grande dilema que muitas vezes se põe diante de nós, o dilema de ser santo, ser santa, ou ser esperto, ou ser esperta. Qual é a posição do cristão? Porque se ele sai do grêmio, ele perde a sua posição, sua reputação, seu lucro financeiro. Se ele permanece nessas festas, ele acaba por negar a Cristo por meio de seus atos. E aí eis que surge uma mulher, nesse contexto, chamada Jezabel. Nessa situação, Jezabel, ela finge ter a solução, e diante disso, ela diz: olha, para vencer Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Ela dizia: não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. E é dentro desta cultura que a igreja de Tiatira está inserida, onde dentro da igreja existia alguém que dizia que para vencer o pecado você tinha que vivenciar o próprio pecado. Eu quero hoje à noite, se o tempo nos permitir, verificar 5 telas desse texto, observar aqui como Jesus vê a igreja de Tiatira. E como eu tenho dito nas semanas anteriores, a gente tem a opção de ouvir a mensagem e falar: essa mensagem é muito boa, mas é boa para o fulano, para a fulana, para a beltrana, que está aqui no culto ou que de repente não veio. Isso não é bom. Mas eu tenho a opção de ouvir essa mensagem hoje à noite e falar: olha, eu vou procurar nessa mensagem coisas que eu posso estar falhando, que eu posso melhorar, e vou procurar nela pontos que eu posso edificar, alicerçar a minha vida de forma melhor na rocha que é Jesus. Amém? A primeira tela, portanto,
que nós vemos nesse texto é uma igreja dinâmica, sob a apreciação de Jesus. Versículos 18 e 19, Jesus diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e seus pés semelhante ao bronze polido. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus se apresenta aqui como aquele que conhece profundamente a vida da igreja. O texto diz que ele se apresenta como Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo. Eu não sei se você sabe, mas naquela época não tinha energia elétrica, você sabe disso, né? Qual que era a forma que se utilizava para iluminar cantos escuros, quartos escuros, a noite escura? Como que eles faziam? Eles se utilizavam de fogo, de tochas, de velas, de lamparinas. Amém? Quando Jesus diz que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, Ele está dizendo para mim e para você: ei, não há lugar na tua vida que eu não possa enxergar. Por mais escuro que esteja, por mais sombrio que seja, eu tenho olhos que vê toda situação. Perceba, Jesus não é apenas aquele que está no meio dos candeeiros, como ele diz lá no capítulo 1. Ele também anda no meio dos candeeiros. Ele conhece as obras da igreja, da mesma forma que ele conhece as tribulações da igreja, bem como o lugar que a igreja está inserida. Esses olhos, como chama de fogo, vê tudo, conhece tudo, sabe de tudo, nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as nossas obras. Então não adianta e não é preciso nós nos utilizarmos de uma máscara, de uma capa, de subterfúgios para aparentar ser alguém que muitas vezes não somos, porque isso é um problema, isso é um retrocesso. Se fingir de cristão, tomar apenas a forma externa de cristão, é um retrocesso, é um auto-engano, porque isso não produz mudança em nós. Você sabe quando que de fato nós temos a consciência e a certeza de que tivemos um encontro com Jesus? Quando nós estamos dispostos pela sua palavra ser corrigidos, ser tratados, ser esticados, ser polidos, para que de fato possamos evidenciar a glória de Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pedra preciosa é encontrada, na sua grande maioria, ela não tem a capacidade de reluzir, de refletir luz. Para que ela possa brilhar, seja qual pedra for, é necessário que ela passe por um processo onde ela é lixada. Esse processo se chama lapidação. Onde ela é lixada, onde ela é forçada. O processo da lixa é doloroso à pedra, porque lhe custa lascas, lhe custa poeira, mas ao fim do processo, ela se torna uma joia preciosa. Por conta do pecado, eu e você caímos. E Deus então iniciou uma grande obra na nossa vida quando nós decidimos nos entregar a Ele. E a gente precisa entender que essa obra vai terminar um dia, mas ela ainda não terminou. Jesus ainda está nos lapidando. Jesus ainda está mexendo conosco. E é por isso que eu e você não precisamos nos utilizar de nenhuma máscara. Tudo que você precisa ser é ser você mesmo. Estar disposto a, quando necessário for, ser tratado por Deus, ser corrigido pelo Pai. Como que Deus faz isso? Muitas vezes Deus vai fazer isso lá no teu secreto. Ele vai te dar uma palavra, você vai fazer o seu devocional e o Espírito Santo vai falar com você. Pode ser que em algum momento Deus fale internamente dentro do teu coração, eu creio nisso.
Eu creio no poder do Espírito Santo que fala conosco. Mas na grande maioria das vezes, o Senhor vai usar o seu corpo para te corrigir. Vai usar a igreja para te corrigir. Vai usar o teu pastor para te ensinar. Vai usar a voz da tua liderança para te colocar no eixo de colisão com a rota da bênção de Deus na tua vida. Por isso você pode ser você mesmo. Mas aceite a correção quando ela chegar. E é isso que eu te digo. Muitas correções virão sobre nossas vidas. Eu também sou corrigido. E ninguém gosta de tomar um puxão de orelha. Na hora a gente reluta. Sobretudo os perfeccionistas. Gente perfeccionista, nossa, é a morte a gente ser chamado a atenção. Porque eu sou perfeccionista. Eu sei como é. Mas passado um tempo, eu me alegro, porque eu sei que a correção veio para produzir em mim uma pessoa melhor. Os mais, talvez, endurecidos, talvez digam assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não discordo dessa colocação, mas eu gosto de pensar que manda quem de fato tem autoridade para isso, e obedece quem de fato teve um encontro com Jesus. Porque todo cristão é obediente. Ele obedece às leis. É para andar 80, ele anda 80. Aí não adianta tomar multa e falar foi o Satanás. Não foi você que acelerou demais, né? Ah, mas eu estava distraído. Acontece, paga a multa e não reclama. Um cristão é obediente às leis da cidade. Ele é obediente à sua liderança. Ele é obediente ao seu pastor. Ele é obediente aos seus pais. Porque nós servimos a um Deus que tudo vê. Não adianta a gente querer enganar as pessoas. Se Deus está vendo e Ele sabe quem nós somos. E eu prefiro ser eu mesmo. Aliás, me lembro de uma vez, num passado não muito distante, em que eu enfrentava um momento difícil nas minhas emoções, passando por uma depressão bem difícil. Eu acho que o Milton não sabia disso. E eu me lembro de um dia que eles foram fazer uma homenagem para mim no meu aniversário, uma carreata, fizeram na frente de casa. E eu me lembro que ele me deu um abraço e disse assim: pastor, seja exatamente do jeito que o senhor é, porque isso nos abençoa. Lembra disso, Milton? Isso é libertador. Da mesma maneira que eu posso ser quem eu sou, você também deve ser quem você é. E aí a gente juntos, a gente vai muitas vezes até se chocar, mas a gente vai crescer, porque a gente é um corpo, e o corpo não trabalha contra o corpo trabalha pelo corpo, amém? Veja, Jesus, ele apresenta-se aqui como aquele que conhece todas as coisas, porque havia muitas práticas naquela igreja, boas, mas também havia muitas práticas detestáveis. Práticas que estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja. Mas ninguém consegue se esconder por muito tempo da presença dos olhos de Jesus, que são como chamas de fogo. Ele esquadrinha os corações, Ele sonda as mentes, Ele conhece os pensamentos. E no dia do juízo, Ele vai julgar o segredo do coração dos homens. É por isso que eu não me preocupo com resultados segundo o viés humano. A minha preocupação é com aquilo que o Senhor vê e pensa ao meu respeito. Porque de vez em quando a gente conversa sobre algumas coisas que a gente vê acontecendo nas igrejas. E aí eu falo, então, o que adianta ter uma multidão lá, sendo que naquele grande dia eu vou dar conta. Os líderes vão dar conta do tipo de alimento que demos, do que falamos, do que fizemos, da forma como fizemos. E tudo que me importa é ter a consciência limpa, é botar minha cabeça no travesseiro e falar: glória a Deus, eu fiz o meu trabalho. Eu preguei o teu evangelho. Eu preguei a tua palavra, não de acordo com a minha clientela, não ao gosto do freguês,
mas ao gosto daquele que me chamou para pregar uma mensagem profética para essa geração, de transformação, de santidade, de mudança de vida, porque é isso que o Evangelho nos propõe. Se você trabalhar bastante, se você de fato entender o princípio de generosidade, você vai ficar bem financeiramente, não tenho dúvidas disso. É generoso, oferta com liberalidade, não rouba Deus nos dízimos, nas ofertas, e trabalha, que não adianta fazer isso tudo e não trabalhar, mas trabalha, se esforça, vai à frente, está sempre procurando melhorar. Inevitavelmente os resultados financeiros vão chegar na tua vida, mas essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que eu e você devemos tomar a nossa cruz, sem olhar para trás, e seguir a Cristo. Seguir aonde, pastor? Por onde Ele mandar. Por vezes, e na maioria das vezes, o caminho é apertado. O caminho é estreito, mas é o caminho que Ele nos chama a andar. Jesus, Ele se apresenta aqui como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas que são fiéis e infiéis. No versículo 24 ele diz assim, todavia digo a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Numa comunidade aqui de Tiatira, haviam 3 tipos de pessoas. Havia o grupo que era fiel ao Senhor e à sua palavra. Haviam aqueles que estavam tolerando o pecado. E haviam aqueles que estavam vivendo no pecado. E Jesus sabe distinguir uns dos outros. E a gente precisa entender isso, que numa igreja, numa mesma comunidade de fé, há pessoas salvas e há pessoas perdidas. Há o joio e há o trigo. E sobre a parábola do joio e do trigo, Jesus falou que a gente não deveria se preocupar em arrancar o joio, porque a gente correria o risco de arrancar junto o trigo. Amém? É por isso que dentro da igreja tem todo tipo de gente. E quem é salvo, pastor, e quem não é? Eu não sei, graças a Deus. Eu não estou na posição de te colocar no céu nem no inferno. Quem faz isso é Jesus, mediante o teu coração, mediante a tua vida com Ele. Eu não tenho esse poder, eu não tenho que dizer quem vai e quem não vai. Essa não é uma preocupação minha. A minha preocupação é pregar o Evangelho. E o Evangelho de Cristo, ele pode transformar a sua vida se você se permitir ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Mas olha, primeiramente, Jesus ele apresenta aqui como aquele que reconhece as marcas positivas da igreja. Lá no versículo 19. Ele reconhece e elogia. Ele fala que essa era uma igreja operosa. Havia trabalho, labor, agenda cheia, muitas atividades. Era uma igreja marcada pelo amor. A igreja possuía a maior das virtudes, o amor. Veja, o que faltava em Éfeso, sobrava aqui em Tiatira. Era uma igreja marcada por fé, porque ela confiava em Deus. Era uma igreja marcada pela perseverança, pela paciência, porque ela passava pelas provas da vida com firmeza, sem olhar para trás, sem ficar com esse discurso mimizento, falando, ai, por que eu? Ai, por que eu, Jesus? Ai, por que o nosso povo está sofrendo? Ah, porque não, o povo está sofrendo, a igreja pode sofrer perseguição, porque Deus tem um propósito nisso, e o propósito dele não é com a sua nem com a minha felicidade, o propósito dele é com a glória dele. Se você aceitar isso e entender isso, a tua vida vai ser mais fácil. Pastor, significa que eu não vou ser feliz? Claro que não, você vai ser muito feliz.
Até se tiver que dar a vida por Cristo, até se você tiver que morrer por Ele, você vai ser feliz, se você teve um encontro com Cristo. É até um bom termômetro para você começar a sondar teu coração, porque às vezes você está aqui dentro, ou está me acompanhando pela internet, e você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus. Como que eu sei que eu tive um encontro com Jesus? Fácil. Você está disposto a morrer por Ele? Porque Ele não pensou duas vezes antes de morrer por você na cruz, antes de morrer por mim na cruz. Ele se entregou. Se Ele fez isso, Ele nos deixou exemplo. Se eu tiver que morrer por Ele agora, não vou dizer que eu não vou ter medo. Não, vai ter medo, é normal. A gente vai chorar? Vai doer. Talvez doa. Não sei como é que é morrer, nunca morri antes. Sei lá. Se dói. Um dia perguntaram, pastor, morrer dói? Eu falei, não sei, nunca morri para saber, ué. Não sei como é que é, né? Mas o fato é que eu tenho que estar disposto a morrer por Ele. Cantar sobre isso é muito fácil. O difícil é a gente viver essa verdade. E Deus nos chama nesse tempo para entender que nós precisamos de fato ter um encontro com Jesus. Essa igreja, ela era marcada por um grande progresso espiritual, porque as últimas obras da igreja eram mais numerosas que as primeiras. E essas marcas eram marcas do remanescente fiel, porque eu falei que nessa igreja tinha 3 tipos de pessoas. Tinha os fiéis, aqueles que toleravam o pecado e aqueles que estavam no pecado, amém? Deus não opera com quem está na prática do pecado. Deus não opera com quem é tolerante ao pecado. Deus opera com quem? Com quem é fiel. É um pequeno número. Remanescente é isso, é o que sobra. É a sobrinha. Deus opera com esse número. Se ela estava tendo algum resultado, é porque tinha um pequeno grupo dentro daquela igreja fazendo a diferença. Orando, buscando ao Senhor, pregando a palavra, lutando contra o pecado e vencendo o pecado. Então essa é uma igreja que, diante da primeira tela, é uma igreja que Jesus vê como uma igreja dinâmica, mas em segundo lugar, ela era uma igreja tolerante ao pecado, e por causa disso, ela passou pela reprovação de Cristo. Eu preciso entender isso. Eu preciso amar o pecador, sim ou não? Sem dúvida, a gente sempre vai amar o pecador, seja qual pecado for. A gente ama desde do fofoqueiro, da fofoqueira, até o traficante, até o pedófilo. Amém? Porque senão a gente não pode ser igreja, porque a gente tem que amar todo mundo. Agora, eu não posso tolerar esse pecado. Eu tenho que tratar o pecado. Amém? Do jeito certo, no tempo certo, da maneira correta. Perceba, essa era uma igreja que, por ser tolerante ao pecado, Jesus a reprova. E antes de Jesus reprovar a falsa profetisa Jezabel, Jesus ele reprova a igreja no versículo 20. Olha o que ele diz lá no 20. Volta lá comigo. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Perceba, Jesus reprova a igreja. Tiatira estava crescendo como igreja. E é por isso que Satanás, ele procura corromper o interior da igreja, em vez de atacá-la de fora para dentro. Muitos se enganam achando que o pior para a igreja é a perseguição de fora para dentro. O pior para a igreja é o Estado brigando com a igreja, fechando a igreja. Na verdade, isso é o maior elemento evangelístico que existe. Porque quando Jesus quis que a sua igreja expandisse, no início da igreja, ele enviou o maior evangelista de todos os tempos, chamado Nero. Ele foi o maior evangelista de todos os tempos, porque ele
provou a igreja, ele perseguiu a igreja, ele queimou cristãos em postes como luminárias públicas, ele jogou os cristãos, os seus filhos, os bebês, as feras, aos monstros, e a igreja não parou, a igreja cresceu. Então a perseguição externa não é o maior problema para a igreja. Você sabe qual que é o maior problema para a igreja, amados? É a infiltração do pecado no nosso meio. É essa coisa terrível de ter o ataque de Satanás por dentro da igreja. E como que isso acontece? Através do ensino, através da postura de lideranças. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para você. Se o teu coração está assim, você vai sondar, né? E glória a Deus por isso. Perceba que quando o teu pastor fala algo, você já começa, não concordo. Quando isso começa a acontecer, está na hora de você dobrar o teu joelho, orar e pedir direção do Senhor. Para deixar a igreja? Não, para ficar na igreja. Mas para você ver e sondar, para ver se de repente não tem uma raiz de Jezabel entrando dentro de você. Principalmente se você é líder, viu? Pastor da Igreja Nazarena é pastor titular e ele é pastor ex officio de todos os ministérios. Então eu mexo em tudo quando eu quero, do jeito que eu quero, porque é minha função. No final de tudo eu tenho que dar conta disso aí. E eu percebo que um líder é submisso quando eu preciso falar para ele: eu quero que você faça dessa maneira. Não reclama. Não reclama. Pode ser até que ele, no momento, ele não gostou. Não tem problema. Mas ele não reclama. E lá na frente ele vai falar: poxa vida, tinha razão. Vou dar um exemplo aqui prático. Nós utilizávamos, Kelvin lembra, nós utilizávamos 2 caixas aqui na caixa é aquele negócio que vai no meio, que faz pá! Você que não entende, tá? Nós usávamos 2 caixas aqui porque nas músicas de worship, a afinação da caixa é uma afinação um pouco mais grave, e aí a gente usava 2 caixas, né? E aí são 2 microfones, que são, né, microfones especiais para isso, tá uma trabalheira, né? Porque quanto mais microfone ali dentro, mais BO é para quem está mixando. E aí, um dia, eu já conhecia essa técnica há muito tempo, mas nunca tive a oportunidade de colocar em prática. E aí um dia o Kelvin tocando lá, eu peguei e soquei uma outra pele por cima da pele dele, mas nem perguntei se ele queria. Pá, pus em cima. Ele tocou e fez uma cara assim de tipo, o que é isso, né? Aí ele gostou, né? E até hoje ele usa essa técnica, a gente mudou tudo. Ele poderia falar: não, eu não quero, eu quero usar as 2 caixas, porque eu gosto de 2 caixas. Né? Tá bom que eu já tentei tirar um tom dele, ele falou: não, esse tomzinho é meu, eu gosto dele. Né? Mas agora não precisa que tenha microfone para isso, glória a Deus. Mas é um pequeno exemplo. Podia se ressentir e falar: pastor, quem que pensa que ele é? Vem aqui, eu estou tocando, coloca o negócio aqui na minha frente. Ele nunca reclamou. Quantas vezes eu pedi o baixo para o Dudu, falei: Dudu, vem cá, vou mostrar para você, tem um negócio aqui que pode melhorar. Nunca reclamou. Não sei se ficou bravo, eu acho que não, conheço o Dudu faz 10 anos, menino bom. Aliás, se eu falar para o Dudu: Dudu, vai lá agora, entra debaixo do meu carro, fica lá até o final do culto. Tenho certeza que ele vai. Ele não vai me perguntar por quê. Ele vai, porque eu conheço ele. Pode até não gostar, mas ele vai. Pode ir chorando, mas ele vai. Que é submisso. Estou dando alguns exemplos aqui para você entender algumas coisas. Quando o pastor fala, o líder fala alguma coisa, e você começa: não concordo. Está na hora de você colocar teu coração diante do Senhor e falar: Deus, me ajuda a ser submisso. Me ajuda a respeitar a liderança do Senhor. Porque o Senhor nos lidera pela liderança que Ele coloca nas nossas vidas. E o pior perigo para a igreja não é a perseguição que vem de fora, é o problema que vem de dentro. É a Jezabel que vai
falando de coisas, que vai colocando uma mentirinha aqui, um negocinho ali, uma fofoquinha aqui, um negocinho lá, e quando pensa que não, já está instalada a confusão. Mas eu louvo a Deus, que Ele tem nos permitido, em todas as oportunidades que pregamos essa série, se há algum espírito de Jezabel no nosso meio, ele não aguenta, ele se revela e cai fora. Toda vez. Por isso que eu prego essa série uma vez por ano. Porque toda vez que prega, eu sei que vai mexer com a igreja. Eu sei que vai mexer com coisas aqui. E nós precisamos entender que a igreja ela não pode ser tolerante ao pecado, tolerante à rebeldia, tolerante à afronta. Perceba, enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira tolerava uma falsa profetisa, que coincidentemente ou não, tinha o mesmo nome da mulher de Acabe, aquela praga que perseguiu os profetas do Senhor. Dentre eles, o mais conhecido, Elias. Perceba, essa profetisa ela estava exercendo influência dentro da igreja, e era uma influência nefasta, perigosa. Por exemplo, a Jezabel lá do Acabe, foi ela que introduziu o culto pagão, a adoração de ídolos, de Baal, ela que misturou religião com prostituição. E essa Jezabel, aqui do Apocalipse, estava fazendo coisas semelhantes. Ela estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Ela pregava, por exemplo, que o pecado da carne podia ser livremente tolerado. Aliás, eles tinham que experimentar mesmo o pecado para dizer, olha, eu sei como que o pecado é bom, e aí então agora eu posso vencê-lo. Isso é um grande erro. Ela pregava que o pecado podia ser livremente tolerado. Ela pregava uma expressa liberdade. Mas essa liberdade era uma verdadeira escravidão. Perceba que a tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus. Jesus, o nosso Deus, Ele não tolera heresias. Essa igreja, ela abriu a porta para essa mulher. Essa mulher, ela subia ao púlpito da igreja. Ela exercia, por exemplo, docência na igreja. Você sabe o que é isso? Ela era professora na igreja. Ela estava constantemente influenciando as pessoas. Ela induzia as pessoas ao pecado. A igreja não tinha pulso. Ela não tinha força. Ela não tinha coragem de desmascarar e de enfrentar essa mulher, talvez por medo de perder membros, talvez por medo de perder a arrecadação. A igreja precisa de membros. Sem membro não tem igreja, concorda? Sim ou não? A igreja precisa de arrecadação. Sim ou não? Senão não paga as luzes acesas, não paga a estrutura, não paga a equipe que trabalha, não paga. A arrecadação é necessária, mas isso tudo não pode ser algo que nos trave para tratar pecado. O que eu conheço de pastor que não trata pecado na sua igreja porque vai perder um dízimo altíssimo. Ai, se o irmão sair, meu Deus do céu, é minha galinha de ovos de ouro. Só o dízimo dele paga o aluguel. Só o dízimo daquela irmã, meu Deus do céu, ai, não pode, não, está pecando, não pode falar nada. Não fala não, se falar perde. Esse tempo atrás eu conheci um pastor que tinha problema com uma pessoa na igreja que era da maçonaria. Nazareno. Dentro da igreja nazarena, você não pode ser maçom, você já sabe disso, né? Não só maçom, como qualquer sociedade secreta, a gente não pode participar por questão estatutária. A igreja entende assim e a gente vai trabalhar dessa forma. Até porque eu não sei o que acontece lá dentro, eles não deixam a gente saber. Lá em Ubatuba, no nosso apartamento, de frente para o apartamento tem uma loja maçônica. Mas a gente não consegue nem ver, porque é no meio do mato. Não dá nem para entrar lá, para dar uma espiada, para ver o que está rolando. Se tem ou não tem bode, diz que tem bode, eu nunca vi bode, não sei. Nem para escutar, para ver se tem um...
Não sei. Então, não dá para saber, eu não vou lá, uai. Aí o irmão tinha um dízimo pomposo. Oh, aleluia! Oh, glória! Como é que eu faço, pastor? Falei para ele, pastor, você tem que falar para o cara que ele está errado, ué. Mas ele saiu da igreja. Saiu, ué. Paciência. Quem que é o dono da igreja? É esse dízimo desse homem. Oi, Jesus. Ele cuida. Uai. Ele cuida do seu povo. Ele cuida da sua igreja. Ele abençoa aquele que não tem para colocar um bom dízimo dentro da igreja. Ele faz. Ele faz. Coitado de quem pensa que dízimo segura, que dízimo faz, que o seu dízimo, a sua oferta vai fazer a igreja acontecer. Não. Ele é uma ferramenta para mostrar para você que você não é avarento. Para mostrar para você que você entendeu que uma parte da responsabilidade é sua. Mas Deus não trabalha baseado nisso. E é por isso que a gente não deve tolerar pecado. E quando eu digo isso, não é que a gente vai pegar quem está pecando e pôr lá para fora. Não, a gente vai tratar. Vamos chamar para uma conversa. Vamos conversar, vamos discipular. E a palavra discípulo está ligado à disciplina. Então, disciplina às vezes é um negócio que vai acontecer na nossa vida. Perceba que o problema não era a perseguição de fora nessa igreja. O problema era que eles estavam tendo um problema dentro da igreja. E não é o lobo que veio de fora, mas é o lobo que estava enrustido dentro da igreja. E Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falta de cuidado que eles estavam tendo com a doutrina. Eles tinham uma falsa doutrina ali que dizia que para vencer o pecado tinha que pecar. Eu nem consigo entender isso. Não dá para conceber um pensamento dessa maneira. Amados, eu já cometi pecados na minha vida e alguns deles, muitos deles, eu tenho muita vergonha. E tem coisa que você nunca vai saber. Da mesma forma que eu não tenho que saber tudo que acontece com você. Não tem. Se você tratou, está tudo certo com Deus, você abandonou a prática, está tudo certo, irmão. Tem gente que acha que quando vem para uma igreja tem que trazer a capivara, né? Tem que trazer o histórico. Não, você tratou com Deus, esse é problema seu, não me interessa. Mas há coisas que eu fiz já no meu passado que eu não, sabe, eu me envergonho. Eu falo, meu Deus. De vez em quando eu lembro. Você é assim também? De vez em quando você lembra a presepada que você fez? Você fala, meu Deus do céu. Ah, meu pai, por que eu fiz isso? Mas bom, passou, me arrependi, Senhor, esse pecado está perdoado. Não é o Senhor que está me lembrando, é o capiroto, deve ser, né? Mas me preocupa quando as pessoas parecem que gostam de celebrar o pecado do passado. Já conhece gente assim? Não, porque eu fazia isso mesmo, eu arrebentava, eu fazia... E gasta mais tempo falando da desgraça que era no passado do que ser a bênção que deve ser agora. Eu não estou preocupado em falar de um passado que não vai trazer glória para Deus. Eu estou preocupado em falar de um presente, projetar um futuro em que eu quero ser um bom homem, que eu quero ser um bom esposo, eu quero ser um bom cristão, eu quero ser um bom pastor, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não preciso provar o pecado. E já falaram inclusive isso uma vez, que o pastor Aldo não vai entender algumas pessoas aqui na cidade, porque tem gente que já pecou muito aqui na cidade. E o pastor Aldo, o que o pastor Aldo fez, né? Judiação, não fez nada da vida, não pecou, quase não pecou, né? Quisera eu, quisera ter sido assim. É verdade que eu venci algumas coisas, é verdade que eu tive a oportunidade de ser usuário de droga várias vezes e nunca usei porcaria nenhuma, porque eu aprendi com os meus pais que tudo que me escravizava era ruim para mim, então não quero. Não quero, até o café. Se o café começa... Você sabe quando você para de tomar café, dá dor de cabeça, é sinal que você está viciado em cafeína? É tão sério isso. Aí eu não abro mão do meu café. Não, irmão, se isso está te escravizando, fica aí uma semana sem beber café, para você mostrar para essa carne quem que é que manda. Se é comer doce, se é, sei lá, o que quer que seja. Então eu tive sim
Oportunidades de fazer um monte de coisa ruim, que decidi não fazer, mas teve outras que eu podia não fazer e acabei fazendo. Está me entendendo ou não? Então, amados, essa coisa de ter que ser vida louca para entender todo mundo é mentira de Satanás. A gente precisa, de fato, todo dia, crucificar a própria carne. A carne, ela não converte, como dizia Valnice Milhomes. Tem que mandar ela para a cruz. Tem que crucificar essa carne. Quando ela se levantar, quiser ressurgir, você tem que meter o pé na goela dela e falar: você fica aí, porque o que vive agora não é mais você, é Jesus. É uma nova criatura que está aqui, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram lá para trás, eu não vou viver mais assim. Esse povo vivia, além de viver uma falsa doutrina, uma falsa moral, porque a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal que pode tudo, sem regras, sem proibições. Ela queria adaptar o cristianismo ao seu tempo. Me parece que esse espírito tem entrado dentro das igrejas, né? Onde a galera quer adaptar o cristianismo às suas práticas. Conheço uma igreja, não vou dar muitos detalhes para não cometer um erro ético aqui, mas posso falar sobre o problema. Conheço uma igreja em que ela lota cultos abarrotados, a maioria jovens, músicos de primeira. Quando eu vejo o louvor, a música deles, eu falo: meu pai, como são bons. Tudo profissional, bênção. Equipe de mídia, de música e dança e tudo, e vai, e pá, e tudo. Nossa, gigantesca a igreja. Mas pode tudo. Inclusive o pastor pegar as irmãs. Várias vezes. Várias vezes. Inclusive trair a esposa. E sabe o que me deixa preocupado? A esposa defende o camarada. Perceba, a igreja não esvazia. Não dá para entender um negócio desse. Aí eu pergunto para você: isso é obra de Deus? Irmão, se Deus está fechado com esse negócio, eu não ando mais com Deus. Não ando com esse Deus. Esse não é o Deus revelado nas Escrituras. Porque o Deus revelado nas Escrituras é um Deus santo que diz: sede santo porque eu sou santo. Que diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. A igreja não pode viver uma falsa moral, em que tudo é permitido. Nós temos a nossa doutrina, nós temos as nossas regras de fé, nós precisamos viver pela palavra do Senhor, sob pena de sermos reprovados por Jesus. Em terceiro lugar, é uma igreja confrontada por Jesus, que tem a oportunidade de se arrepender. Versículo 21, ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Perceba, amados, que Deus, ele é paciente. Deus é longânimo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele apresenta a ela um confronto em misericórdia. Ele dá tempo para o pecador se arrepender. Deus é um Deus longânimo. Cada dia é um dia de graça. Cada dia é uma oportunidade para nos voltarmos para Deus. E antes de Jesus tratar com a igreja com juízo, ele confronta a igreja com disciplina. E perceba, a disciplina é um ato de amor de Deus. O pecado original produziu em nós uma aversão à disciplina. É por isso que você não consegue começar e terminar um jejum. É por isso que você não consegue começar e terminar uma dieta. É por isso que você não consegue começar e terminar um propósito de oração.
É por isso que você não consegue se exercitar. É por isso que você não consegue fazer coisas que necessariamente precisam ser concatenadas, processuais, porque a gente tem dificuldade com a disciplina. Mas a disciplina é uma bênção. E a correção de Deus é a prova de que nós não somos bastardos, é a prova de que nós somos filhos, filhas, amados e amadas pelo Senhor. É por isso que Ele nos corrige. Contudo, a falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação do juízo. Jesus deu prazo para Jezabel se arrepender. E ela se recusou. Ela desprezou o tempo da sua oportunidade, ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Ela zombou da paciência de Cristo. E agora seus seguidores serão castigados também, com doença, com grande tribulação e com morte. Porque o salário do pecado é a morte. Física e eterna. É muito sério, é muito perigoso não cedermos à voz de Deus. Portanto, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Permita Deus tratar com você. Permita Jesus te corrigir. A quarta tela é uma igreja encorajada a ser fiel até o fim dos tempos de apostasia. Versículo 24 diz assim: digo todavia a vós outros, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Alguns membros da igreja não tinham apenas tolerado o ensino e as práticas imorais de Jezabel, mas também estavam seguindo os seus ensinos para a sua própria destruição. E note que havia pessoas infiéis nessa igreja, havia pessoas que estavam na prática do pecado, mas também havia um remanescente fiel, pessoas que permaneceram firmes, mantendo e conservando a sã doutrina, agarradas à verdade. E como Cristo diz, estes de fato são livres, porque o jugo de Jesus é suave, é leve. Os mandamentos de Deus não são pesados, não é tão difícil assim obedecer. É que para obedecer a gente tem que vencer o nosso próprio ego, as nossas próprias preferências. Vou dar um exemplo aqui. Quantas discussões às vezes tem, principalmente quando o marido ele é um pouco mais vaidoso, e aí ele arruma ele é vaidoso, mas ele às vezes nem sabe se vestir tão bem assim. Ele arruma uma roupa que ele encasqueta, que ele quer com aquela roupa. E a esposa olha e fala, mas de jeito nenhum você vai com essa roupa. Mas não vai, não vai. E começa aquela briga, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai, e briga, e a coisa piora, e estraga tudo, entendeu? Porque provavelmente tem o ego ali instalado, né? A coisa de falar, não, eu tenho a última palavra. Em coisas que são essenciais, é verdade, o homem é o cabeça, ele tem que decidir a parada mesmo. Mas não seria tão mais fácil falar, olha, tá bom. Não tá boa? Arruma uma boa para mim então. E obedecer? A se sujeitar. O problema é que Satanás colocou na mente de muitos que obedecer é sinal de fraqueza. E ao contrário. Obedecer é sinal de ser uma pessoa muito forte, de ter as emoções controladas. É sinal de humildade. Por isso que lá em casa eu já nem escolho mais roupa. Não escolho.
Não escolho, entendeu? Para que eu vou escolher? Você já falou para mim, você quer ir com essa ou com essa? Qual que você acha melhor? Falou, essa, então essa aí. Vamos com essa roupa. Para que eu vou reclamar, irmão? A roupa está limpa, lavada, passada, cheirosa. Eu vou reclamar para quê? Para quê? Tá bom assim? O look de hoje? Ela escolheu. Aleluia. Amém. Uma coisa a menos para preocupar. Aleluia. É um exemplo pequeno, mas, gente, nos faz pensar sobre o quão disposta a gente está a deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vontade, nosso querer. Não, porque hoje eu quero ir de terno para a igreja. Não, eu preciso entender que obedecer é me sujeitar. Obediência é sinal de humildade. Perceba, essa é uma igreja que tem ali um remanescente fiel. E se o propósito de Deus é a nossa santidade, o propósito do Satanás é frustrar esse propósito de sermos santos. Ele está sempre procurando os crentes para induzi-los ao pecado. E é preciso entender que nós já temos tudo em Cristo. Tudo. Ele já nos deu tudo que a gente precisa. A gente já é abençoado. Você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. As bênçãos que Deus quer derramar na sua vida, Ele já derramou. Algumas já chegaram, outras vão chegar. No plano de Deus, já aconteceu. Está pronto. É que talvez você ou eu não estejamos prontos para receber a bênção, mas a bênção vai chegar na hora certa, no momento certo. Satanás sempre vai tentar, de alguma forma, a fazer a gente estar insatisfeitos. Porque muitos pensam assim: eu tenho um Deus que é por mim. Num certo sentido, não seria errado falar isso. Mas eu gosto de pensar que existe um Deus que me tem, que é o meu dono. Eu não tenho Deus, é Ele que me tem. Eu não escolhi Deus, foi Ele que me escolheu. Eu não disse para Jesus, por mim mesmo, que eu aceito o chamado, que eu aceito o ministério, que eu aceito a vontade dEle. Não, foi o Espírito Santo dEle que me capacitou para isso. Por isso é dEle a honra, é dEle a glória, é dEle o domínio. Perceba, existe um remanescente dentro da igreja que deve perseguir sempre a vontade de Deus. Em quinto e último lugar, aqui é uma igreja recompensada pela vitória, ao permanecer fiel ao Senhor da igreja. A obediência, ela tem seu preço, mas o benefício, como diz uma canção, é ver o mar se abrir e é ver a bênção e o lugar que Deus preparou para nós chegar. Deus tem preparado para o seu povo um descanso, uma vida eterna, um tempo de gozo, um tempo em que não haverá mais dor, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais saudade, onde a gente vai se encontrar com aqueles que já foram antes de nós, e vamos juntos adorar o nome do Senhor. O vencedor, quem é? É o que guarda até o fim as obras de Jesus. É o que não desiste, é aquela que não desiste de seguir a Cristo, de andar por Cristo, de viver por Cristo, custe o que custar. A perseverança é a marca dos santos. Aqueles que se desviam e perecem no pecado são como Judas, filhos da perdição, gente que nunca nasceu de novo, gente que veio até a presença de Jesus interessados em algo, mas não estavam interessados naquilo que de fato importa.
Queriam as bênçãos, mas não queriam viver com o abençoador. E o texto diz que o vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. A falsa profetisa aqui, ela induzia as pessoas a não sair dos grêmios, a não abandonar os conchavos, a permanecer acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Mas Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro vão ser honrados, vão se assentar no trono e vão julgar os ímpios. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que os santos, eles julgarão o mundo. Aqueles que têm dominado as suas próprias paixões sobre a terra terão ascendência sobre os outros no céu. Sabe, amados, Deus ele tem nos chamado a viver uma vida de vitória. Quando eu assumi a igreja há 10 anos atrás, nós tínhamos um culto aqui às quartas-feiras, chamado Culto da Vitória, quem lembra? E nós pregávamos sempre temas atrelados à vida vitoriosa. Mas não a vitória que a maioria dos interesseiros quer. A vitória financeira, a prosperidade, o dinheiro. Você é contra isso, pastor? Não sou, irmão. Dinheiro é coisa boa. Eu gosto de dinheiro também. Gosto, mas eu não servo. Tanto é que eu não tenho apego a nada. Quem anda perto de mim sabe disso. Eu não tenho apego a dinheiro, irmão. Não tenho apego a dinheiro, a bens, a posse. Não tenho apego a nada disso. Precisa vender tudo, vende. Depois compra de novo ou não. Não ligo. Não ligo com essas coisas. Não sou apegado a nada. Graças a Deus. Jesus me ensinou isso. A não ter apego a nada. Mas perceba, Deus ele tem uma vontade, um desejo, e eu diria, por que não, até uma esperança, de que eu e você vivamos uma vida vitoriosa sobre o pecado. E é por isso que a gente sempre pregou às quartas-feiras contra o pecado, uma vida vitoriosa sobre o pecado. E se a gente fosse pregar e trazer pregadores aqui para falar sobre finanças, dinheiro, campanha, semeando fé para colher milagres, quanto maior a oferta, maior milagre, né? Tenho certeza, irmãos, que ia lotar a igreja de gente interesseira, porque o interesseiro vem atrás dessas coisas. Já percebeu que essas igrejas que trabalham nessa área estão sempre cheias? Porque é mais fácil achar que Jesus é um gênio da lâmpada, que a gente vai fazer uma massagem na lâmpada, Jesus vai sair e falar, e aí, o que você quer? Mais fácil acreditar que vai cair dinheiro lá na sua conta, do nada. Quando na verdade a gente precisa trabalhar. O dinheiro vai cair sim, mas você vai ter que trabalhar para isso. Vai ter que investir, vai ter que empreender. É empregado numa empresa e reclama da empresa, como foi falado hoje aqui, fala mal da empresa, mas é um covarde, não tem coragem de empreender para ser um empresário e saber quão difícil é ser um empresário nesse país. De modo que quem vence no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo, porque esse país não é para amador. Aqui é para gente que sabe o que está fazendo mesmo. Então acha que às vezes trazer uma palavra, um negócio que vai mexer ali com o povo, vai produzir resultados. Amados, a gente não tem um compromisso com encher um salão. O meu compromisso é esvaziar o inferno. É levar pessoas a Cristo. Pela palavra genuína, que é uma palavra de sal. Sal. E o sal salga. Já teve afta? Quem aqui teve afta? Comeu aquela saladinha bem salgadinha? Delícia, né? Não arde? Incomoda.
Muitas vezes você está com afta aí na tua vida espiritual, e você escuta uma palavra, um negócio que o pastor fala aqui, você, ai, doeu, não gostei. Talvez é o que você precisa, porque o sal, ele salga, e ele traz cura. A palavra de Deus é luz que ilumina as áreas escuras da nossa alma. Deus sabe de você coisas que você não sabe ainda sobre você. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele vai trazer luz para áreas ocultas da tua vida, onde tem às vezes pecados ocultos que você nem está se atentando ainda. E quando isso acontecer, não fuja da mão de Deus. Aceite a correção, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta foi escrita não apenas para Tiatira, mas é uma carta para a nossa igreja. É a carta que foi escrita também para a igreja do Nazareno Central de Pederneiras. É uma carta que foi escrita para você e para mim. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir o que Ele está nos falando. Sujeição e submissão para aceitar a vontade dEle. E viver uma vida extraordinária, de modo que o nome dEle seja exaltado. Amém. Você pode se colocar em pé no seu lugar, nós vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, sua palavra foi pregada nessa noite. E mais uma vez, ó Deus, nós temos tido o privilégio, o rico privilégio, de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Deus, eu oro e confio que os resultados dessa mensagem, dessa pregação, deste sermão, são todos de responsabilidade do Senhor. É o Senhor quem abre o coração. É o Senhor quem nos capacita para receber a Tua palavra. Portanto, continua trabalhando em nós e através de nós, que durante a semana nós possamos voltar a esta mensagem. Temos o recurso da gravação do vídeo, temos o recurso, a Deus, do esboço do sermão que vai para o grupo da igreja. Que a gente possa voltar a esta palavra, estudar essa palavra e sermos ministrados por essa palavra. Em nome de Jesus. E que nós possamos conservar fiéis, permanecer íntegros na sua presença. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém.